Precisa assumir o Triângulo como um ativo, né, do Estado de Minas Gerais, e inclusive mostrar, né, para algumas regiões do Estado que estão em decadência relativa, que já foram até bem no passado, que sem investidor privado não tem solução. Aquela reclamação sempre que o governo precisa resolver a questão do desenvolvimento. O governo resolve infraestrutura, ou regula a infraestrutura, mas o governo tem capacidade, deveria estar fazendo isso, né, de ser um grande articulador, de ser um grande coordenador, de ser um grande organizador, planejador da questão do desenvolvimento micro-regional, regional. E isso a gente não vê, né, o governo de Minas Gerais fazendo. Uma potência agrícola como é o Estado de Minas Gerais precisaria ter um secretário de Agricultura de nível internacional, né? Uma figura de muito prestígio, de muita realização, com uma passagem forte, né, pela iniciativa privada, para liderar essa massa. Eu diria que a imensa maioria, mais de 90% dos que eu já conheci, são pessoas boas, que estão trabalhando para ajustar as suas cidades, ajustar as suas prefeituras, a situação de escassez de recursos. E isso tem aí um componente didático muito importante até para a política, porque nós tendemos, a maioria da população tende a achar que política, eleição é partido e carreira política é ocupação de cargos comissionados. E política, na realidade, é a discussão no dia a dia das questões da comunidade. Se nós vivêssemos em uma ditadura, como a chilena, que nomeava todos os prefeitos, não tinha nenhum falso parlamento como nós tivemos aqui, né? Se nós vivêssemos uma ditadura como essa, nós teríamos que continuar fazendo política, que é a discussão dos problemas do nosso cotidiano, das nossas comunidades. Marcos, aproveitando esse gancho aí, o que você tem a falar a respeito da CEMIG? Esse leilão que está tendo com relação à energia, que vai encarecer todo o processo? Eu vou chegar lá, nós não temos muito tempo, mas, então, eu acho que esse ponto aqui eu preciso concluir o raciocínio. Entendeu? Nós que temos um pouco mais de responsabilidade, a gente precisa dizer para a população que voto é consequência da política, não é a política. Quer dizer, o voto é a decisão de votar em alguém para fazer a rotatividade do poder, que é a base da democracia, mas com consciência do que está fazendo. Nós precisamos convencer as pessoas de que o voto não deve ser instrumento de protesto, anulação, abstenção, etc., mas votar em pessoas de bem, que foram escolhidas ali na discussão das questões, dos caminhos que nós precisamos seguir. Bem, então a situação do Estado, ela é muito ruim. O Estado não quer aderir, o governo de Minas Gerais não quer aderir ao programa de ajuste fiscal que foi aprovado no Congresso, que o Rio Grande do Sul está aderindo, o Estado do Rio de Janeiro assinou, né, outro dia. O Estado do Rio de Janeiro está conseguindo 11 bilhões de empréstimos com aval federal, dando em garantia ações de empresas estatais. Então, o nosso governador disse que não quer saber disso. Ele tem lá suas razões, mas também não abre uma discussão a respeito disso. Aí entra a questão da CEMIG na história. O que está acontecendo com a CEMIG é função de uma mudança na legislação que a presidente Dilma fez, a mudança lá atrás, quando mudou todo o marco regulatório do setor elétrico. O nosso governador era ministro na época, participou disso, né, porque era ministro do desenvolvimento, e que não deu renovação automática mais às concessões dessas usinas. Passou a ser uma coisa mais unilateral,
né, por parte do governo federal e que não quer renovar essas concessões. Então, do ponto de vista legal, simplesmente, o governo federal tem razão de leiloar. A questão aí passa a ter um aspecto político. Não sei se aumentaria ou não a conta de energia, mas que fragilizaria demais a CEMIG, certamente. Eu fui presidente do conselho da CEMIG um ano e pouco. Eu conheci um pouco essa dinâmica. E a CEMIG, ela investiu demais fora de Minas Gerais, até no exterior. Dizem que ela tem hoje 180 CNPJs, né, de participação em negócio de todo tipo. E isso também tem cheio de cargos de diretoria, de conselhos, etc. E, ao mesmo tempo, ela descuidou do Estado. Né? Nós tivemos lá em Guarda-Mor, tem uma área lá, expansão agrícola com irrigação, não tem energia. Araguari tem problema no distrito industrial com energia. Em Belo Horizonte, nós levávamos 1 ano e meio para conseguir ligar a energia numa escola nova, num centro de saúde. Então, a CEMIG perdeu o foco em Minas Gerais, essa é a verdade, nos últimos anos. Eu não tenho dados da CEMIG, como hoje eu tenho da Copasa, tenho do governo das finanças estaduais. Então, assim, não tenho condições técnicas de aprofundar uma análise. Nesse momento eu não tenho ainda esses dados. Tem gente que fala, devia vender CEMIG, devia vender Copasa, mas isso não resolve o problema, porque o dinheiro que entra uma vez só, né, poderia entrar mais dinheiro por dividendos ao longo do tempo e com isso até conseguir alavancar investimentos novos ou até financiamentos novos. Bom, a situação é grave, senhores, muito grave nas finanças estaduais. A Drogaria Andradas da Rede Compre Certo oferece à população medicamentos, perfumaria e cosméticos. Além de uma vasta experiência no mercado, temos ofertas e descontos imperdíveis. Fazemos entrega a domicílio. A Drogaria Andrada possui 3 lojas: Bairro Martins, Avenida Raulino Cota Pacheco, 729, Bairro Roosevelt, Praça João Jorge Cury, 180, Bairro Jardim Caraíba, Rua Rafael Marino Neto, 600, Posto Anexo 2. Rede Compre Certo. Aqui você encontra saúde e bem-estar. Boca do Forno Pizzaria. A melhor pizza de Uberlândia. Tradição e qualidade. Boca do Forno Pizzaria. Praça Lincoln, 123, no bairro Roosevelt. Telepizza 3215-1890 e 3215-5571. Entregamos em toda a Uberlândia. Você já me conhece e sabe que aqui o papo é reto. Como deputado estadual, defendo Uberlândia e região. Uma das mais nobres missões que um profissional pode ter é salvar vidas e faço de tudo para poder ajudá-los. Através de emendas parlamentares, consegui verbas para o Hospital do Câncer de Uberlândia e para a compra de viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros. Deputado estadual Felipe Etier, sempre presente e atuante. Ficha limpa de verdade. É uma das principais economias devido à época. Aí, o qual passou a fazer os dividendos e não reteve verba para investir. A Andrade Gutierrez sucedeu a AES, né, que é uma empresa americana, que era sócia na época, eles participavam do conselho na época que eu era presidente. E a Andrade comprou a participação deles. A distribuição de dividendos, a CEMIG sempre foi muito generosa. Ela tem, inclusive, muitos investidores internacionais, eu até conheci alguns deles. Tem até fundo lá de aposentadoria de idosos, lá na Inglaterra, coisa desse tipo. E eu não tenho elementos para julgar isso, né? Quanto distribuiu de dividendo que deveria ter investido. Isso é decisão de conselho de administração, né?
não é decisão do presidente da CEMIG. Quem tende a ter maioria do conselho é o governo do Estado. Eu fui colocado lá pelo governador na época, porque era secretário de desenvolvimento. Assim como eu fui também vice-presidente do conselho do BNMG, Rondon Pacheco era meu colega, Tamar Franco era o presidente do conselho do BNMG nessa época. Então, essa atuação de Copasa, da CEMIG, a gente ouve muita reclamação. Muita reclamação. A Copasa deu 500 milhões de lucro no ano passado. Foi considerada recentemente, por uma análise do valor econômico, a melhor empresa de saneamento do país. Mas baseada em quê? Em dados de balanço. Então, significa que, do ponto de vista econômico-financeiro, ela está bem. Do ponto de vista da relação com os seus parceiros, né, que são as cidades, não está bem. Então, tem sempre os dois lados da questão que precisam ser avaliados. Bem, então tem problema de gestão, e tem problema de gestão na questão da articulação do desenvolvimento econômico, tem problema de gestão no aparelhamento político do Estado, tem problemas na falta de parcerias público-privadas. Nós fizemos em Belo Horizonte um hospital como eu disse, né, do nível internacional, e um hospital inclusive sem papel, dos 6 hospitais considerados digitais do Brasil hoje. O médico não tem papeleta de receita, tudo no sistema. Então, isso foi uma parceria. Teve um empresário que investiu para a prefeitura pagar em 20 anos. Por que o Estado não faz isso? Está cheio de hospitais paralisados por aí, hospitais regionais importantes. Então, falta, digamos, um pouco mais de gestão para resultado. É muito mais uma luta pela sobrevivência, e vai ter uma tentativa de reeleição, certamente. Bem, senhores, o nosso problema é nacional também, né? Se nós conseguirmos nos eleger no próximo ano um presidente estadista, né, preparado, inovador, corajoso, e a gente pudesse fazer um movimento de massa para apoiá-lo em Brasília, a gente poderia, talvez em um ano, fazer todas as reformas, né, do ambiente macro, microeconômico, institucional, de funcionamento do aparelho estatal, poderia fazer. Isso é muito difícil, né? Isso é apenas um sonho, não é fácil, não será fácil conseguir isso, mas é quase um caminho revolucionário que a gente precisa. O Estado brasileiro é disfuncional hoje. Nós não temos... O comandante do Exército deu uma entrevista há uns 45 dias atrás, dizendo: as Forças Armadas, nós somos guardiões da democracia, da lei e da ordem, das instituições, do resultado eleitoral, etc. Mas esse país não tem projeto, esse país não tem planejamento estratégico. O Estado-Maior de Forças Armadas faz planejamento estratégico todo o tempo, lida com cenários todo o tempo. Nós fizemos um planejamento estratégico a Belo Horizonte, 20 anos, com 4 cenários. E foi o nosso guia para, em 8 anos, realizar tudo que conseguimos realizar. Quem não sabe aonde está e onde quer chegar, não vai a lugar nenhum. Isso é básico, qualquer empresário sabe muito bem disso. Então, o Estado brasileiro é muito caro, é muito pesado, é muito ineficiente, tal como o governo de Minas Gerais. Nós temos a justiça mais cara, das mais caras do mundo, batida só entre os 40 países mais desenvolvidos, pela Alemanha e pela Suíça. O nosso Congresso é muito mais caro que o americano, que o italiano, o espanhol, o português, qualquer país desse que você olhar, mas é muitas vezes mais caro quando você olha o custo per capita. Isso não é fácil de mudar. Agora, os prefeitos estão fazendo o seu trabalho. Os prefeitos estão fazendo o seu trabalho, estão consertando as bobagens que muitas vezes herdaram, que é o caso aqui de Uberlândia, certamente, né? O Adelmo está fazendo um trabalho quase de consertar alguma coisa que ele recebeu meio arrasado.
estive com ele meses atrás, vou me reencontrar com ele hoje, eu sei bem. Fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos de 15 de abril de 17, portanto, peguei esse furacão todo aí dos últimos 2 anos, nessa posição, negociando com Dilma, com Temer, com Meirelles, as questões das cidades, e continuo lá presidente do Conselho. E nesse momento nós temos uma tese, estamos trabalhando nela, de que não dá para os municípios continuarem com apenas 18% da renda, da receita global de impostos do país, e o governo federal com 54%. Esse 18% está aí mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos já de muitos anos, e a quantidade de atribuições, de obrigações dos municípios só aumentando, e isso não pode continuar dessa maneira, não tem como. Então o município é um ente federado no mesmo nível que são os estados e a União, é a Constituição dos poucos países do mundo que prevê isso. Há mais de 25 anos no mercado, a Sturini Modas traz para vocês, clientes do bairro Roosevelt, Pacaembu e Jardim Brasília, em mediações, as melhores ofertas e promoções. Após essa Semana dos Pais, a Sturini Modas segue toda a confecção feminina. Com uma tarjinha vermelha você tem 30% de desconto no preço à vista ou parcelado em 2 vezes, cartão ou crediário. A equipe Sturini espera por você. Drogaria 13 de Maio, completa linha em medicamentos. Qualidade com preços baixos. Drogaria 13 de Maio, Rua 3 Maria, número 57, esquina com Rua Júpiter, no bairro Jardim Brasília. Fone 3219 1717, sob a direção do Alenir.
você.